Gente, eu tô até emocionada aqui no close certo com ele, o incrível curador, criador da Casa de Criadores, um evento mais incrível no Brasil, onde você já mostrou que a gente tem talentos e talentos pesados. Obrigada, André Hidalgo, viu? É uma honra te receber aqui. Vou querer saber toda a tua história, que não é só da Casa de Criadores, amor. Isso aqui faz história no Brasil. Obrigada, viu? Olha, eu que agradeço, que introdução maravilhosa, é uma honra estar aqui também. Você acompanha a sua trajetória há muito tempo, né, você já desfilou várias vezes na Casa de Sim. Criadores, então eu me lembro de você, de Princesa Leia, para o Caio Ai, Gobi. Caio Gobi, É, maravilhoso. então eu lembro de um histórico, temos um histórico além, né, do fato da gente gostar de moda e trabalhar nesse universo, também tem essa proximidade muito grande, então para mim realmente é um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada eu. Mas tua história não começa aí, né, na Casa de Criadores. Começa como jornalista em São Paulo? Exatamente, exatamente. Eu trabalhei na Folha de São Paulo, no meu começo ali de carreira, e quando eu comecei a trabalhar imagina, eu escrevia crítica de cinema também, entre outras Mentira! coisas. Eu quando eu comecei a estudar, eu cheguei a fazer cinema, mas eu, na verdade, não concluí, eu falei: "Não dá para ser cineasta no Brasil", né, era uma época que era muito difícil, né, hoje talvez fosse um pouco menos difícil, mas naquela época era muito complexo e, em paralelo, eu comecei a trabalhar na Folha, e aí eu migrei para o jornalismo, digamos assim, né, mas enfim, aí eu enfim, comecei a estudar jornalismo. E aí, mas como eu tinha essa proximidade muito grande com o cinema, eu comecei a escrever críticas de cinema, mas aí na Folha você meio que fazia tudo. Sim. Aí um dia tinha uma pauta para falar sempre relacionada à cultura, né, porque obviamente eu trabalhava ali na Ilustrada. E aí, eu lembro que eu sempre saí na noite, eu sempre adorei noite, eu já tive casa noturna Que inclusive, a né. gente vai falar É. também. E aí eu sempre fui de muito sair e tudo mais, e aí eu comecei a notar ali na noite um movimento, né, de voltado pra moda, de jovens talentos surgindo ali nesse cenário da noite. E aí eu comecei a também escrever um pouco sobre noite. Em paralelo, a Érica Palomino estava lá na Folha também com a coluna surgindo a coluna Noite Ilustrada, que retratava esse universo da noite também e da moda. Então foi uma conjunção de fatores ali naquele momento, e que estava tendo esse boom, né, desse movimento surgindo tanto da noite quanto da moda, e aí eu comecei a mergulhar de cabeça, até que naturalmente surgiu a ideia de fazer a Casa de Criadores, sabe. Naturalmente, na verdade, se hoje eu fosse parar para pensar, não sei se eu faria, porque eu achei que era fácil fazer um evento, eu falei: "Nossa, deve ser super fácil, você põe lá uma passarela, um som, uma luz". Imagina, é É muito complexo, complexo. né, mas assim, ainda bem que eu fui responsável, digamos assim, em me jogar, porque daí em paralelo, eu fiquei 4 anos na Folha, na Ilustrada, escrevendo, fazendo um monte de coisas e tal, e mergulhando um pouco nesse universo. Mas aí, quando eu saí da Folha, que eu comecei a notar que esse movimento de fato estava acontecendo na moda, sabe, assim, estilistas que estavam surgindo, porque nesse período a moda ela era ainda muito reconhecida, a moda brasileira, né, em especial, por copiar, né, então É. tinha os estilistas brasileiros que iam para não tinha internet, né. Eu sou um pouco jurássico, isso foi, sei lá por 92, 93, 94. E aí assim, a moda era muito reconhecida por copiar, e os estilistas iam para temporadas de moda em Paris e viam Várias tudo, histórias, né. fotografavam as vitrines e compravam as roupas, desmontavam e montavam. E aí eu comecei a notar que tinha um grupo de estilistas que não queria meio que ir na contramão disso, queria imprimir seu próprio estilo, sabe, sua própria marca mesmo, sabe, e fazer uma moda autoral brasileira, né. E aí eu achei aquilo muito interessante. E eram estilistas muito jovens, né, então que tinham todo aquele frescor, aquela energia.
Pô, esses desfiles, eles aconteciam nas boates, nas casas noturnas, 3 horas da manhã, a pista parava, e aí começava um desfile super, né, super de vanguarda, assim, né, enfim. Eu acho que eu já estava bêbada essa hora. Eu Eu já devia também, ter ido embora essa hora, eu não tinha também. condições. Eu também já estava bêbado, então Ah, talvez isso é que ajudou a gente a achar que aquilo era muito criativo. Brincadeira, na verdade era brincadeira. muito criativo mesmo. Era um movimento muito legal, assim, e que justamente me chamou atenção por isso. Eu falei, meu, essas pessoas estão fazendo uma coisa nova, elas não querem mais copiar, querem Mostrar o autoral dela que mesmo. existe uma moda brasileira. Isso já existiu, né, nos anos 60 ali com Denner, Clodovil, já tinha ali um esboço de um trabalho muito de moda autoral mesmo, de estilistas. Na época não era nem estilistas, acho que eles se chamavam até de costureiros, né, mas enfim. E depois disso esfriou um pouco isso, né, e aí ficou essa cultura da cópia. Os anos 80 foi muito marcado pela cultura da cópia, embora os anos 80 foi um ano muito rico para moda também como Sim. imagem, né, como estilo e tudo mais. Mas aí, ali, eu falei: "Meu, tá acontecendo uma coisa nova aqui, tenho que prestar atenção nisso", sabe. E aí, como era uma coisa que eu gostava muito, né, de moda e noite, porque a gente tá falando aqui de roupa para você sair para dançar, né, que é muito divertido, que é muito bacana, né, que é você se montar, né. E aí começou a surgir as gírias também, de montação, essas gírias todas que vinham muito do universo de travestis, universo gay, que eram gírias que também, esquentavam muito a noite e a própria moda. E isso foi uma coisa que foi crescendo, e aí, naturalmente, realmente surgiu a Casa de Criadores, que nem chamava Casa de Criadores no começo, chamava, imagina, olha o nome, Semana de Moda, que era um nome muito que não quer dizer nada, né, É, na é. verdade. A gente começou com esse nome Semana de Moda, mas rapidamente eu percebi que a gente precisava ter um nome muito mais que caracterizasse o que era Aquela semana de moda. aquela semana de moda, o que era aquele movimento, né. Semana de moda pode ser qualquer coisa, Sim. né. E aí, naturalmente, também surgiu o nome Casa de Criadores, porque, né, é um guarda-chuva que abriga a moda autoral brasileira. E hoje a gente se coloca dessa forma, né, como uma plataforma, na verdade, dedicada à moda e à arte, né, brasileiras. Por quê? Porque tem muito estilista ali que é mais artista até do que estilista, ou que transita muito bem pelos 2 universos, né, e a moda sempre tem uma discussão muito forte mesmo se moda é a arte, de fato. Eu acredito que seja, né, eu acho que tem uma interseção muito grande. Obviamente você tem a moda comercial, né, a moda que não tem um trabalho ali autoral forte, mas a moda que nos interessa, que interessa a Casa de Criadores, é justamente essa que tem esse viés artístico. Então, você é de São Paulo? Do interior de São Interior de Paulo. São Paulo. Aí você veio pra cá pensando em cinema, e tal, acabou no jornalismo, na área da cultura, na Sim, arte e sim, sim. tal. Que, na verdade, você tá numa arte, numa cultura também, que a Casa de Criadores é pura arte. Aqueles estilistas são artistas, né? Sim, Não é sim. uma coisa longe de... Eu lembro que quando eu conheci, por exemplo, o Caio, nossa, eu ia viajar, eu ia para Milão fazer os desfiles com a roupa dele. Os estilistas vinham me perguntar de quem que era aquele cara. Os fotógrafos, sabe esse street style que não tinha? Sim. Eles já fotografavam impressionado com o trabalho, com bordado, e eram peças únicas, né? Dar palco realmente para um artista mostrar o talento dele. Eu sou tua fã, porque eu acho que Também sou seu fã. não, é fundamental esse trabalho, não é fácil empreender no Brasil. Você falou isso hoje pensando bem. Você veio de um junto, você falou que migrou na noite e você começou a ver esse movimento. Você viu arte, amor. Sim, sim. Foi o Glória, não foi, que você montou, o Clube É, o Glória? Clube Glória, Foi assim, depois? na verdade, o Clube Glória foi depois, ele veio em 2006. Tá. Porque, assim, eu sempre saí muito na noite, mesmo quando eu estava fazendo já a Casa de Criadores, eu sempre continuei saindo muito na noite.
era um universo realmente que além de ser muito divertido, de ser muito gostoso, eu sempre, né, me diverti muito na noite, ele também era um lugar onde eu me inspirava muito, onde esses movimentos iam surgindo, movimentos relacionados à moda, à música, à arte, né? Tudo isso tem ali à noite como Sim. hoje a noite está muito diferente e é normal, porque as coisas vão mudando e vão, né, acontecendo, especialmente depois da pandemia. Então, mas Sim. assim, nessa época tinha muito uma cultura dos clubes, né? E aí dentro dos clubes tinha a cultura, né, o Club Kid, né? Sim. Tinha essa cultura da montação. Então, era um universo realmente muito rico, muito, muito interessante. E aí, naturalmente, também, eu acabei me juntando com algumas pessoas e montando um clube que, pelo fato de eu fazer a Casa de Criadores, naturalmente acabou sendo um clube. Na época falava-se muito isso, hoje eu acho complicado falar essa palavra, mas é uma palavra que define que era um clube fashionista, sabe, Eu nem assim? posso te dizer que eu já fiz lá, ainda bem que não tinha celular. Mas era um clube que era muito divertido, onde não tinha realmente essa cultura ainda tão grande do celular. Ali já existia, mas ainda não era isso tão disseminado. Então as pessoas se divertiam. Hoje eu acho que o celular ele inibe um pouco, Mas né? era um lugar que você era acolhido e ficava à vontade para ser quem você era. A gente entrava lá Exato. e você ficava à vontade, você ficava livre. Por isso que as pessoas. Sim. Era bafo, porque cada um ia do jeito que queria, cada um Ah, mostrava quem ele era através do que ele estava vestindo, sem precisar falar. Era um lugar legal de encontrar todo mundo, era livre. exatamente, exatamente. Esse era o espírito. Era Você ser pluralidade numa livre. época que não existia isso. Exato. E acho que isso acabou. Eu não sei o que contaminou o quê, se foi o Glória que contaminou a casa, ou a casa que contaminou o Glória. Obviamente, pelo fato de eu também ser isso da minha personalidade, né? Mas fato é que, naturalmente, tanto o Glória quanto a Casa de Criadores são espaços de Sim, pluralidade, né? sim. Espaços que promovem todos os corpos, todas as histórias, todas as questões, Sempre todos. foi assim. Sim, mas o que antes era uma coisa muito orgânica e espontânea e natural, que ainda é, Sim. mas num determinado ponto eu entendi que aquilo era muito importante, que era importante reforçar essas características desses lugares, desses espaços, e abrigar essas pessoas, porque eram pessoas, e ainda é assim hoje, infelizmente, que são pessoas que são rejeitadas em muitos lugares. No espaço da moda, por exemplo, que a moda ainda é muito excludente, né? A moda ainda tem padrões de beleza muito definidos, muito que excluem muita gente Sim. mesmo, né? Então você tem um lugar que está dizendo, olha, todo mundo tem a sua beleza e as belezas são plurais e são diversas. Então a menina loira, alta e magra é linda, mas a menina gorda, Baixa, preta, baixa ou gorda, magra, alta, preta, trans. trans, não importa, todo mundo tem a sua beleza e essa beleza merece estar numa passarela. E eu acho que o evento é muito reconhecido por isso, né? E eu acho que ele quebrou muitos paradigmas ali, então a moda passou a ser mais inclusiva ou passou a ser enfim, sectária por conta disso, né? Por conta muito a Casa de Criadores acho que teve um papel importante nisso. A moda mundial também passou um pouco por esse processo, mas hoje eu percebo que houve um retrocesso, né? Que o padrão de beleza Sim. voltou a ser aquele padrão eurocêntrico, né? Ou pelo menos dos corpos muito magros, né? O que eu acho uma pena mesmo, porque eu acho que a moda tem que dar o exemplo, né? Ela tem que abrir esses caminhos. Mas a gente continua aqui fazendo isso. Então, isso realmente é uma coisa que também nos deixa muito orgulhosos, porque ali é um espaço realmente onde essas pessoas se sentem representadas, com certeza. Vou falar muito da Casa de Criadores porque é um dos eventos mais importantes. Uma coisa é você dar um espaço para mostrar marcas que já trabalham, consolidadas, que fazem uma entrega. Outra é você dar espaço, acreditar num artista e colocar ele num ponto de visão no mundo que ele nunca trabalhou também. Ele nunca Sim, esteve nesse palco. Eh,
Ela é conhecida também de projetar muitos talentos. Você faz a curadoria, Faço que a deve ser curadoria. uma coisa difícil pra caramba. Ela é difícil, é uma coisa que eu gosto muito de Sim, fazer, né, e claro, mas é um lugar onde às vezes você tá num lugar que é um pouco polêmico, porque você pode cometer injustiça. Já cometi, né, normal. assim, não selecionei uma marca que depois super aconteceu, sabe? Mas por outro lado, isso obviamente são até as exceções, porque o que acontece muito é a gente realmente dá voz e dá projeção Projeção, é. para marcas que não teriam outro lugar para mostrar o seu trabalho, de pessoas muito extremamente talentosas e que crescem ali. Então, assim, eu não gosto de citar nomes, porque sempre eu esqueço alguns nomes, né? Sim. Óbvio. Mas, por exemplo, Isaac Silva, que faz um trabalho muito incrível, que fala sobre esse universo da moda preta, feita no Brasil, né? Enfim. Que é um dos nomes que a gente lançou, João Pimenta, né? Enfim, Ronaldo Fraga passou pela Casa de Criadores também. Então, assim, toda essa trajetória e essa história e esse histórico, né, que a gente tem colocado na moda, ele tem sido muito importante justamente por isso, né? Por fazer isso. Então, o trabalho de curador, ele tem que identificar esses talentos, entender que esses talentos, às vezes, começam de uma forma ainda um pouco elaborada, tecnicamente até, às Uhum. vezes até, porque também a gente tem que entender que esses estilistas, eles têm que ter um espaço de crescimento onde eles vão evoluindo no seu Claro. trabalho, né? Tanto o trabalho conceitual, o trabalho estético, de design, quanto o trabalho técnico, né? Do corte, da costura, da modelagem. Então, eu já vi marcas que a roupa era muito mal feita, mas existia um super talento ali que você conseguia identificar, mas que isso foi se revertendo, então esse estilista foi Você consegue crescendo. ver que ele ia aprimorar essa parte que ele não dominava tanto na época. Exato. Então, e como eu trabalho muito com gente nova que está começando, eu também não posso exigir tanta coisa, tanta apuro técnico num primeiro Sim. momento. É claro que você tem que enxergar esse potencial e falar, pô, essa pessoa aqui tem um potencial de crescimento muito grande. eh, ou às vezes não só isso, né? Porque a gente está falando aqui, obviamente, da roupa, Uhum. né? Mas às vezes e tem outras questões que são muito importantes também no evento, que o evento também tem que olhar, que a questão política mesmo, Claro. sabe? Então, assim, às vezes, o estilista, a marca... Pô, a gente tem 10 estilistas trans que fazem parte do line-up hoje da Casa de Criadores. E elas têm desenvolvido um trabalho que começou com a Vicenta Perrota, que ia lá no Brás, 6 horas da tarde, e ela notava que as confecções jogavam muitos retalhos fora. E ela começou a juntar esses retalhos e começou a dar uma outra vida para esses retalhos. Então, ela começou a costurar e transformar aqueles retalhos em roupas. Que E incrível. aí, ela foi evoluindo tecnicamente em aprender a fazer isso de uma forma que fosse com um viés super artístico. Uhum. E mais do que isso, ela multiplicou isso. Ela foi ensinando outras travestis, outras trans Olha que maravilhosa. a desenvolverem esse trabalho. Então, ela quase que formou uma escola ali, né, de pessoas trans que hoje trabalham com moda e que falam, claro que tem a parte técnica que está ali Claro. também, mas que falam sobre as suas questões, né, sobre as questões de ser trans e travesti no Brasil, que é o país que mais mata, né, trans e travestis, todo mundo sabe disso. Então, é muito importante para elas estarem naquele lugar, estarem naquele espaço. Então, às vezes, no caso dela ou no caso de outras marcas que desenvolvam outras pautas, digamos assim, às vezes a gente tem que identificar que isso, politicamente, é muito mais importante estar na passarela do que necessariamente uma roupa construída, tecnicamente, sabe, assim, embora óbvio que elas têm essa preocupação também, né, Claro. de imprimir uma coisa técnica De bacana, legal. melhorar nessa Sim, parte. exatamente, mas eu acho que é mais um trabalho até mais político do que qualquer outra coisa. Então, a curadoria, ela precisa enxergar todos esses elementos e enxergar, principalmente o mais bacana é que quando todos esses elementos estão juntos, né, Sim. num único trabalho. É super Então simples, entendeu, né?
Amor, você é uma pessoa que sempre lutou, para você mostrar uma moda que tenha esse espaço inclusivo. Num momento que não existia também, você colocou essa parte. Eu queria entender dessa resistência que você, deve ter sofrido no começo com a Casa de Criadores, e ao longo do tempo também, como que essa resistência até hoje, como que ela funciona? Isso é uma coisa que surgiu de uma forma muito orgânica, né, então, assim, quando eu ia fazendo esse trabalho de curadoria, de seleção das marcas, eu comecei a notar que tinha essa nova geração surgindo, que queria usar a moda como uma forma de expressão não só artística, mas política também, né, então, eu comecei a notar que isso era um movimento, que isso poderia se transformar num movimento, que o espaço que a gente abria, que no começo eu nem me tocava tanto disso. Claro que eu tinha um olhar para esses trabalhos aberto, né, para esse Uhum. tipo de trabalho, para esse tipo de corpo, né? Mas num determinado ponto eu percebi que a gente precisava olhar de uma maneira mais séria para aquilo e abrir mais espaço, sim. Então, pô, quantos estilistas indígenas existem no Brasil? Um monte! Mas quantos estão de fato nos holofotes? Quantos estão de fato nos eventos? Pouquíssimos. Entendeu? Então, precisamos ter, sim, buscar mais estilistas indígenas, né? Porque essa representatividade é super importante. E a gente tem estilistas indígenas dentro da Casa de Criadores que são maravilhosos, que fazem trabalhos incríveis, que não refletem necessariamente somente a cultura deles, mas Sim. que refletem, né, um trabalho de moda muito forte, né? Então, a gente, por exemplo, tem a Dai Molina, que tem uma marca chamada Nalimo, que ela tem um trabalho de moda belíssimo, né? A última coleção que ela fez inspirada no Mangue Beach, porque ela é do Pernambuco, né? Ela é de Pernambuco. Então, ela fez uma coleção toda inspirada no Mangue Beach, que nem é um movimento necessariamente ligado à cultura indígena, mas que tem ligação com a raiz dela, com as Sim. raízes dela, né? Então, ela faz um trabalho muito forte nesse sentido. Então, tudo isso, eu entendo que é muito importante, né, esse espaço que a gente proporciona, e a gente hoje vai atrás desses trabalhos. Então, precisamos ter mais pretos na moda, mais indígenas, mais trans, e a gente realmente é o único lugar que acho que tem esse olhar um pouco mais aprofundado sobre esses corpos, De né? incluir a diversidade no universo da moda. E assim, isso é o que é o grande diferencial da Casa de Criadores, e eu acho que é isso que faz a Casa de Criadores também ter a fama que ela tem, né, ter essa abrangência. E aí é muito louco isso, porque quando eu converso com os estilistas, outro dia tinha um estilista que ficou tremendo, assim, quando ele veio falar comigo, ele falou: "Ah, você não sabe o quanto é importante para mim poder mostrar o meu trabalho para você, e de repente entrar na Casa de Criadores". Então eu entendo que a gente lida com expectativas Claro. também, e de ascensão social possível também para muita gente que não teria outra forma de crescimento, outra forma de mostrar o seu talento, né. Então, a gente lida ali com muitas expectativas, com muias histórias. É muito Sonhos. intenso, com sonhos, exatamente. É muito intenso e é muito bacana também, porque embora a gente não seja, a gente tem caminhado até para virar uma cooperativa, sabe. Mas é um trabalho coletivo, na verdade. A Casa de Criadores é coletivo, né, é uma coisa coletiva. É. A força dela vem disso, né. Então, por mais que tenha uma direção ali, uma curadoria e tudo mais, a força é desse sentimento de coletividade que existe entre os próprios estilistas, que ao invés de competirem entre si, se ajudam. Me apoiam, né, Se se apoiam. apoiam. Então, o nosso grupo de WhatsApp é assim: "Gente, quem conhece uma costureira que trabalha com não sei o quê? Ou quem sabe Um uma bordado com couro. quem uma estamparia que faz estamparia digital, não sei do quê". E eles vão trocando ali informações e figurinhas, e um ajudando o São outro. artistas, né, meu amor, um não Muito invalida incrível. o É outro. muito incrível, não existe esse sentimento de competição, sabe, porque a moda tem muito essa fama também, né, e eu acho que isso é uma coisa antiga também, né, que ficou um pouco para trás, mas existiu isso, nessa competição, e hoje não, eu acho que esse sentimento coletivo também é que faz a Casa de Criadores ter essa força. O que que você acha que a moda pode ensinar sobre inclusão, principalmente quando se fala de gênero e raça?
Eu acho que é isso, né? A gente entender que a gente tem, a moda principalmente, tem que olhar para todos os corpos, para todos os universos, para todas as histórias, e olhar com respeito e entender que os espaços precisam ser abertos para todo mundo, né? Então, a moda, por trabalhar com estética, por trabalhar com a beleza, né, com vários padrões ali, ela precisa ter um olhar mais atento e mais apurado para justamente isso, para a inclusão, né? E isso tem que se estender também para o backstage, Sim. que é uma coisa que a gente faz também. Então, não adianta você ter todos os corpos ali na passarela, tal. Você tem que ter também Trabalhando. trabalhando atrás, né? Então, assim, a gente tem um corpo é muito legal isso, porque você vai no camarim, no backstage da Casa de Criadores, é aquela explosão, né? Aquela explosão de pessoas, de corpos, de histórias, de gêneros, É uma energia raças. incrível, amor. É muito legal. E assim, hoje, como eu te falei, hoje a gente entende a importância. O que no começo realmente foi muito espontâneo, foi uma coisa que não foi planejada. Chegou um dia que a gente falou, vamos ser inclusivos. Não, foi naturalmente acontecendo isso. E as pessoas, os estilistas, foram percebendo que ali era esse espaço onde eles tinham uma liberdade muito maior, né? Porque, assim, a liberdade, inclusive, de errar, né? Porque Lógico. isso é Ainda muito bem, né? isso é muito importante. Então, tudo isso realmente fez com que a Casa de Criadores fosse esse lugar, sabe? Assim, que eu entendo que hoje é o grande ativo da Casa de Criadores, é esse, com certeza. Além de moda, a Casa de Criadores busca discutir temas como sustentabilidade e responsabilidade social, que você está acabando de falar. Quais são as maiores dificuldades que a indústria da moda encontra quando se fala sobre práticas mais responsáveis e conscientes, na tua opinião? A moda ainda é um segmento muito poluente, né? Que ainda causa muitos problemas para o meio ambiente, seja por conta dos processos de lavagem, de tingimento, né? E a gente está cansado de ver histórias aí ao redor do mundo inteiro, De descarte também, de né? descarte, exatamente. E porque essa cultura da moda, do lançamento de uma coleção, outra, e outra, e outra. E o fast fashion, que não é mais 2 por ano, né? Porque, Amor, por mês tem que vir quase toda semana peças novas. sim, é uma loucura, né? Então, é assim, essa rapidez, esse consumismo desenfreado, tem exaurido o planeta. Claro. Né? E assim, eu acho que não só na moda, a moda é um dos grandes responsáveis, claro, mas o mundo inteiro está passando por esse processo em vários segmentos, e a gente sabe disso. Então, a moda, por ter a projeção que ela tem, né, por ter a abrangência que ela tem, ela é obrigada a olhar para isso com muito mais apuro, com muito mais seriedade. Então, sim, a gente tem assim, procurado agora desenvolver projetos, e isso é um projeto para 2025, onde a gente vai ter um laboratório de pesquisa em práticas sustentáveis. A gente tem procurado alguns parceiros, a gente está falando com alguns ministérios do governo federal, e com institutos de pesquisa que desenvolvem incrível. essas pesquisas voltadas para a sustentabilidade, porque, na verdade, a moda ainda é muito pouco, ela precisa se aprofundar muito mais nessa questão. É claro, você pode usar reaproveitamento de materiais, você pode transformar roupas, né? Existe já coisas muito sólidas acontecendo, mas precisa se pesquisar muito mais, né? Precisa ter essa profundidade mesmo. É isso que a gente vai buscar Essa agora. atenção, né? Essa atenção, é isso que a gente vai buscar em 2025, é promover essas pesquisas que tornem a moda de fato mais sustentável e que também, obviamente, essa sustentabilidade venha junto com o design, porque a roupa precisa ser bacana, ela Claro. precisa ter ela precisa ser um objeto de desejo e trazer nela também todos esses elementos, esse cuidado com o meio ambiente. E tem muito estilista e muitas marcas hoje em dia fazendo isso. E a nova geração de consumidores quer isso, né? A nova geração está muito olhando para isso,
né? Porque isso realmente é uma coisa que a nova geração tem essa consciência de que o mundo está. Precisando ter essa atenção, que senão Exatamente. Então, assim, a gente tem procurado desenvolver cada vez mais trabalhos nesse sentido e estimulado os nossos estilistas a pesquisarem. A gente tem uma oficina de capacitação profissional, onde a gente pega pessoas, geralmente pessoas em situação de algum tipo de vulnerabilidade social. Então, a gente traz essas pessoas para essas oficinas, pessoas que não sabem costurar, que não sabem ainda nada, né, partindo do zero, e a gente ensina essas pessoas o ofício da moda, de costurar, de corte, costura, modelagem e criação, né, com foco também no design, a partir do reaproveitamento de materiais, então, ou seja, a partir de tecidos que são sustentáveis, ou a partir de resíduos têxteis, ou a partir de roupas. Então, a gente acabou de fazer uma oficina que a gente levou o grande lance da oficina, era eles aprenderem a costurar a partir de roupas, que a gente levou eles para um brechó. E ai, que compramos incrível. as roupas todas para eles. A gente está fazendo isso com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, que tem um projeto que chama SP Culti Pro, que é um projeto de cursos que vão acontecer pelo Estado de São Paulo inteiro. E a gente começou em São Paulo e em Campinas a desenvolver esse projeto. Então, a gente leva esses alunos para um brechó, ou para um órgão como, sei lá, o Fundo Social de Solidariedade do Governo, e que tem lá doações. A gente pega essas roupas, traz para o curso e ensina esses alunos a desmontarem essa roupa, a entenderem a modelagem e, a partir dessas roupas, criarem Uma nova. outras novas. E o resultado tem sido incrível. E só isso, que já é um trabalho Ai, me leva pra conhecer, eu quero super, muito. Eu amo ver super, isso de super. perto. É maravilhoso, assim, porque... E, inclusive, a gente fez com o Sebrae, na última edição da Casa de Criadores, o Sebrae nos chamou para promover uma oficina só para pessoas trans. E eu achei incrível, porque o Sebrae é uma instituição que a gente tem, geralmente, uma imagem de que é uma coisa super engessada, Sim. né? E, na verdade, foi iniciativa deles que a gente fizesse só para pessoas trans, a gente achou maravilhoso. A gente selecionou 25 alunos, né, que tinham homens e mulheres trans. E aí fizemos exatamente esse trabalho, ensinamos eles a costurar a partir de resíduos têxteis. Aconteceu durante a Casa de Criadores essa oficina, então é uma imersão mesmo. Eles entram às 10 da manhã, ficam até às 6 da Ah, eu tarde. vi ali, era isso que estava acontecendo? Era. Mentira! Com as máquinas de Eu costura, vi! que a gente tem uma parceria também com a Singer, a gente monta uma oficina mesmo ali de Eu máquinas vi uma de movimentação, eu não tinha costura. entendido. Olha, que E aí, incrível. assim, olha que incrível, elas fizeram lá, o processo aí construindo essas roupas ao longo do curso. E no último dia do curso, era o último dia da Casa de Criadores. As alunas viraram para mim e falaram assim: ai, André, a gente queria te pedir um favor. Eu falei: fala. Ai, a gente pode desfilar as nossas roupas? Aí eu falei: claro, assim, né? Tipo, não estava programado, Sim. mas assim, o público já estava lá, a imprensa de moda toda lá. As roupas estavam As roupas prontas. estavam prontas. Aí eu falei, só não tinha modelo, né? Ela falou, a gente A que gente quer... se resolve. a gente que quer vestir as nossas próprias roupas. Ai, que lindas! Elas vestiram... E assim, é incrível. Elas super incorporaram os modelos. E aí são elas desfilando. Aí eu deixei, então, Na skin eu modelo. abri o evento naquela noite com o desfile delas. E eu expliquei no microfone o que era que as pessoas estavam vendo. Ai, E que foi incrível. lindo, amor, que lindo. Foi incrível. Então, a gente tem feito um trabalho muito sério Muito além da moda. e muito voltado para isso. Não só para a inclusão, mas com todo esse projeto de conscientização e em vários níveis, né? Por exemplo, etarismo, Sim, né? Então, assim, a Casa de Criadores tem um monte de modelos de mais mais 50, mais velhos. 60. Porque eu acho que tudo isso tem que estar ali sendo mostrado, discutido E representado, né? representado e abrindo espaço profissional, inclusive, para essas pessoas, né? E então isso é muito intenso, tudo é muito bacana. Mas a gente, no final das contas, a gente fica muito orgulhoso e muito feliz de estar fazendo esse trabalho, por mais difícil que seja, porque a dificuldade, claro que a gente tem parceiros maravilhosos, incríveis, mas a dificuldade ainda é encontrar empresas que queiram investir grana num projeto que é tão diverso, tão múltiplo,
né, enfim. Então isso Até hoje ainda tem até hoje. essa dificuldade? Sim, claro que a gente tem parceiros muito Claro. incríveis, muito maravilhosos, né, enfim, e a gente desenvolve projetos sempre voltados e, assim, os nossos parceiros sempre desenvolvem projetos que são voltados para o Sim. que o evento fala. Então, por exemplo, com a Sou de Algodão, que é o movimento Sou de Algodão, a gente tem um desafio que a gente abre inscrição para alunos de faculdade de moda do Brasil inteiro apresentarem projetos de coleção. A gente faz uma seleção por região do Brasil, ou seja, os finalistas têm do norte, do nordeste, para a gente ter essa representatividade também, porque esses concursos acabam sempre absorvendo pessoas mais do sul e sudeste. Jura? Sim, a primeira edição, todos os finalistas eram do sudeste. Não tinha representantes de outras regiões do Brasil. Então, hoje, esse concurso, a gente faz seleção de 2 finalistas por região do país, e eles apresentam um projeto de coleção, desfilam essa coleção na Casa de Criadores, nesses 10 finalistas, e o prêmio é um prêmio em dinheiro, e o prêmio principal, digamos assim, é entrar para o line-up da Casa de Criadores. Então, a gente está sempre desenvolvendo projetos para buscar esses talentos também e para trazer essas questões todas para a Casa de Criadores. Então, claro que a gente tem parceiros incríveis, mas Ainda não é tão simples assim, ainda não né? é simples, não. Empresas que dizem, que apoiam, que estão juntos. É o que acontece, por exemplo, com a parada, por exemplo, né? Que você ouve muito falar, essas empresas aparecem só em julho, quando tem o mês da parada, LGBT, Sim. QIAPN+, né? Enfim. Então, isso também acontece um pouco com a moda ainda, sabe? Assim, empresas que deveriam e poderiam investir mais. Isso tem mudado, mas eu acho que ainda tem um trabalho muito grande a ser feito nesse Mas sentido. ainda mudado em passos de formiga, né? Porque o que a gente tem de informação hoje já era para ser uma coisa muito mais rápida. Não teria que ser tão difícil assim, eu acho. Exato. É uma coisa que eu sinto falta, que a gente não consegue fazer ainda, é investir nas marcas, Sim, porque sabe? Claro que a gente investe, né? empresário é outra história. Você coloca lá palco pro artista, mas criar uma marca, empreender no Brasil, aí já é outra história. É dificílimo. Tanto é que um desses projetos que a gente está tocando para 2025 é uma aceleração, é um projeto de aceleração dessas marcas. Levar essas marcas para participarem de feiras nacionais e internacionais, promover rodada de negócios, onde a gente possa trazer possíveis patrocinadores para essas marcas, parceiros, fornecedores, investidores, né? A gente também vai lançar, a gente tem agora um instituto voltado para a educação, né? Que é o Instituto Casa de Criadores, e onde a gente vai também lançar um projeto para que membros possam aportar dinheiro para esse instituto, que se reverta nesses cursos, em workshops, nesses projetos de aceleração. Então, assim, a gente agora está partindo realmente para uma ampliação desse trabalho que a gente está fazendo e uma profissionalização, porque a gente realmente quer agora investir nessas marcas. A gente quer que investidores, possíveis parceiros, possam aportar dinheiro nessas marcas, nessas pesquisas. Eu juro por Deus, eu não entendo uma marca que não entenda o quão valioso é pegar esses artistas no começo e crescer junto com eles num mercado que Exato. cresce, é uma indústria absurda e, juro por Deus, eu não consigo entender. Então, a gente tem feito um trabalho muito, muito intenso com essas instituições, como o Sebrae, esses ministérios com quem a gente tem conversado. A gente tem conversado com o Ministério na verdade, é o Ministério do Empreendedorismo, da Micro e Pequena Empresa, que é um ministério novo até que foi criado agora recentemente. Mas a gente vai fazer esse processo de aceleração com eles, né? Então, a gente está buscando justamente esse suporte e esse aporte dessas instituições que têm condições de fazer isso. Vocês entendem, né? Porque eu sou fã. Você viu? Ele cada vez mais, ele entende, não sossegue, vê e tenta achar uma solução e corre atrás. Amor, você é
fora do normal. Você acredita que a indústria da moda possa promover autoestima e confiança, especialmente para aqueles que foram historicamente marginalizados? Ah, total, total, né. Eu acho que é disso que a gente está falando aqui, É. inclusive, né. Eu acho que todo esse trabalho que a gente tem feito, ele se reflete exatamente nisso. Então, por exemplo, esse exemplo que eu te dei aí das alunas trans dessa oficina que a gente fez lá com o Sebrae. Eh, Além delas estarem ali costurando todos os dias, criando seus looks, elas puderam ir lá e desfilar. Então Sim. imagina a importância que é para elas Mostrar o estarem resultado, ali, né? né. A gente fez uma vez, há muitos anos atrás, em 2012, a gente fez um projeto, com a ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e com a Apex Brasil, que é a agência do governo que promove as exportações. A gente fez um projeto com eles também de novos talentos, onde o prêmio era apenas desfilar em Nova York. E a gente fez um desfile de 4 marcas brasileiras, de jovens que estavam começando em Nova York. A gente contratou uma empresa de PR lá de Nova York, que chamou toda a imprensa americana para assistir esse Que desfile. Então você incrível. imagina um menino eu lembro desse menino inclusive, de 20 anos, que super talentoso, que não tinha grana para nada, assim. De repente ele estava lá em Nova York, né, Mostrando. mostrando o trabalho dele. Imagina o impacto que isso não teve na vida desse menino, entendeu? Ai, que Eh, coisa linda de presenciar é também, muito né? incrível, é emocionante, assim, tem muitas situações que você tem que se controlar para não chorar, sabe, assim, porque você vai vendo o quanto isso impacta na vida daquela pessoa, né, e o quanto isso vai impactando e fazendo ela crescer também, né, e aí chega um dia que ela desponta, né, que ela tá lá, ganhando grana, conseguindo Sim. viver disso, porque é isso também, né, que é importante, porque tem muito estilista, infelizmente, que tem que ter outro trabalho, que tem que fazer consultoria para outras Para conseguir marcas, sobreviver, né? né, ou ter um outro trabalho mesmo CLT. Eu tenho estilistas que são CLTs, em outras marcas, Artistas incríveis, aliás, né? que aí no momentinho que ele tem de folga ali, é que ele tem para dedicar para a marca dele. Que É loucura. uma loucura, é muito assim, é muito intenso tudo isso. Então, eh esse trabalho, né, é muito importante por isso, porque essas pessoas têm ali a oportunidade de brilhar mesmo, sabe, assim, Total. é muito legal ver isso, E é assim, é uma importantíssimo coisa ter que me um alimenta espaço. muito, sabe. E não, e ter um espaço para mostrar. Né, exato. Senão o artista começa a ficar, ele não consegue mostrar aquela arte, explode, gente. A gente tem muita gente talentosa. Mas eu acho que você quebrou um pouco trazendo esse evento, porque a gente tinha uma coisa, essa coisa que você falou de ir para fora, copiar, que era uma coisa que é do colonizado. O gringo tem que falar que é bom para a gente achar que é bom. A população aqui consumir algo porque é bom, porque alguém falou que era bom lá de fora. E não a gente realmente ver e ver que aquilo era bom. Uhum. Ter esse espaço para mostrar esses artistas. Por isso que eu acho tão necessário e importante não só o apoio que você tem, mas das empresas reais depois disso. Porque é a nossa origem, é a nossa marca. Essa é a Sim. nossa pluralidade brasileira que a gente tem A ali. gente está falando de cultura, né, É, de cultura e de uma da cultura brasileira mesmo, aham, né, porque, você vê é um universo que conversa com várias linguagens, né, ele fala com música, ele fala com com dança, tudo. fala com tanta coisa, né, a moda realmente é muito rica e um veículo muito potente, muito forte para você falar sobre todas essas questões, envolto numa aura de, beleza, de glamour, que é legal, porque a Maravilhoso. gente precisa do sonho, né, a gente precisa sonhar. Então a moda ela proporciona isso também. Então imagina você ter a oportunidade de, poder sonhar e com esse sonho você ganhar dinheiro, com esse sonho você poder sobreviver, né. Claro, em alguns casos ainda é um pouco utópico, porque a gente sabe que a Sim. realidade é muito difícil, é
a realidade é muito dura. Eu tenho estilistas que têm uma realidade muito dura Eu mesmo, que não sei. é fácil, sabe, assim, não é porque as pessoas sempre associam o universo da moda realmente com glamour, com, né, com aquela coisa, ai, Lúdica. o desfile, aquela coisa chiquérrima, primeira fila, né, enfim. Mas tem um outro universo também que é muito duro. Tem estilistas que vivem numa situação de vulnerabilidade, sabe? Que a gente precisa olhar para isso. Por isso que eu digo que a gente precisa encontrar empresas e parceiros que queiram investir, ou governos, ou instituições que queiram investir nesses talentos, né? Fazer com que eles possam crescer. A gente agora está trabalhando muito com essa ideia de fazer uma cooperativa também, que essa Uhum. cooperativa possa reunir esses estilistas e proporcionar para eles uma série de vantagens, né, como, por exemplo, ter, sei lá, uma assessoria jurídica que eles possam usar coletivamente, uma assessoria contábil que eles possam usar, um espaço que a gente possa lá montar uma oficina de máquinas de costura que a gente já tem, que a gente já Sim. tem isso, né, mas que a gente possa montar ali, que eles possam ir lá e utilizar, né, enfim, que possa Uma ter estrutura, uma né? estrutura, um espaço com um estúdio fotográfico que eles possam ir lá fazer uma campanha, um lookbook, sabe, enfim, um espaço físico mesmo que abrigue eles, mas que tenha todas essas ativações, né, e essas parcerias, e desenvolvendo O apoio ali, né, na e verdade. desenvolvendo essas pesquisas de novas tecnologias, voltadas para a sustentabilidade. Então, é um sonho nosso, mas é um sonho que, assim, a gente está muito determinado a colocar em prática agora em 2025, que acho que a nossa evolução natural agora já está indo para isso. E a gente já está em conversas muito avançadas nesse sentido. Então, vai rolar, Vai, vai rolar, já rolou, vai amor, rolar. já rolou. Falando em comunicação, você lidou com muitas críticas e pressões ao longo da sua carreira. Como que você lida com os haters e impactos e o impacto das críticas no seu trabalho? Olha, Falando de você eu acho agora. que eu dou sorte, sabia? Nesse sentido, assim. Óbvio que sempre tem as pessoas que criticam, né, alguma coisa ou outra, ou um estilista ou outro, mas de uma maneira geral a gente não se depara com grandes críticas nesse sentido não, e isso realmente eu acho que tem muito a ver, com o trabalho que a gente faz, né, porque, pô, como é que você vai criticar uma coisa, né, que tem tantas que beneficia tanta gente? Hoje a gente tem 50 estilistas e marcas que fazem parte da Casa de Criadores, então, diretamente a gente está atingindo e impactando positivamente essas 50 marcas, mais as pessoas que trabalham para essas marcas, porque essas marcas contratam costureiras, Sim. contratam vendedores, contratam uma série de profissionais, então a gente impacta essas pessoas, eh, diretamente e indiretamente muito mais gente, porque quando tem um evento, por exemplo, a gente tem os nossos fornecedores que vão lá e trabalham e tem os seus, né, suas equipes, tem, as equipes de beleza, que a Maxi Weber maravilhosa, é a nossa Maravilhosa. diretora de beleza da Casa de Criadores, e ela tem uma equipe incrível de 30 profissionais. Você não sabe o orgulho que ela tem de fazer a Casa de Criadores. Eu sei, e a O gente tem muito carinho que orgulho ela de ter tem. ela ali também, porque ela é uma pessoa fantástica, ela é uma pessoa incrível, e assim, o que ela desenvolve ali também é muito importante, porque a beleza, obviamente, ela amarra todo o look que vai para a passarela, já fala o nome, já fala, né, a beleza, É, né, então assim, a beleza ela dá um significado para aquele look muito importante, e ela também traz em si outras coisas, que são, também de impacto muito grande, como por exemplo, as tonalidades de pele e como você tratar e lidar com essas múltiplas tonalidades de pele, que a indústria da beleza está discutindo isso de uma sim. forma bastante, séria hoje em dia, e hoje tem muito mais opção no mercado, né, para todos os tons de pele, que nem sempre foi assim, até bem pouco tempo atrás, inclusive, Muito né. pouco tempo atrás. Mas assim, o trabalho que a Maxi faz é isso, também é muito É importante. amarrar É. o sonho e a ideia e toda a história que o estilista construiu, porque é a parte todo mundo acha que é super simples, né. O cara criou, chegou, pegou o maquiador, fez uma maquiagem, entrou numa passarela e foi.
quem vê um desfile de moda acha que é igual eu falei, igual eu mesmo pensei: "Ah, é só botar um som, uma luz aqui e vai". Não, imagina, Vai muito tudo além. que tem por trás, assim, e toda vez que tem casa de criadores, ai meu Deus, eu enlouqueço. É muito trabalho, mas assim, é um trabalho que compensa muito, porque a hora que você vê acontecendo ali, né, é muito incrível. Então assim, é a realização de tudo aquilo, é a concretização de tudo aquilo que você ficou 6 meses planejando, é assim como não só a gente, né, que organiza o evento, mas os estilistas, Todo mundo todo que mundo trabalha envolvido, ali. a Maxi, enfim. Então é uma coisa que a gente realmente é muito É apaixonado. diferente desfilar eu como modelo numa casa de criadores. É uma honra estar ali, e Ai, é muito gratificante você conseguir, dar à vida aquilo que você viu que a pessoa tem é o neném dela, tem tanto sim, carinho e o sim, quão aquilo é importante para ela, é o momento dela colocar toda a história dela, volta a ser aquela importância do que realmente moda e beleza diz, sabe. Você traz aquele universo, é muito sim. bom. Mas o cancelamento é um tema, amor, muito presente hoje em dia, né, a gente vê em tudo quanto é canto. Como que você enxerga o fenômeno do cancelamento, especialmente no contexto da moda e das artes? Olha, eu acho que, assim, o cancelamento hoje em dia ele atinge muitas celebridades, né, as celebridades sofrem muito com isso. Na moda, eu acho que o cancelamento quando ele surge, às vezes ele está contextualizado, às vezes ele tem uma razão de ser. Então, por exemplo, se você tem alguém ali falando de uma marca que não tem práticas sustentáveis e você está ali denunciando Sim. aquilo, por exemplo, entendeu? É claro que existem formas de se fazer isso, né? Eu acho que o cancelamento ele é muito fácil, é fácil, né, no sentido que você vai lá e cancela alguém, e também ele não contribui muito para o que que ele muda de fato? Ele só cancela aquela pessoa. Eu acho que é muito O que que legal ele quando ensina, né? é muito legal quando você ensina, né, quando você vai lá e fala: "Olha, isso que você está fazendo, é errado, né, então busque fazer de uma forma certa". Agora, claro, tem gente que reiteradamente vai errando, Aí né, aí sim, tudo bem. aí talvez se justifique. Mas na moda eu não percebo isso tanto, de uma forma tão intensa assim, quanto em outras áreas, entendeu. Mas é claro que a gente tem que aprender a lidar com isso, né, e pegar e toda vez que alguém faz alguma crítica, ou a casa de criadores, ou algum estilista, ou a mim, sei lá, quem quer que seja, você sempre tem que olhar que pode ter, assim, um fundo de verdade ali, uma Sim. história ali, uma razão de ser. Então a minha primeira assim, a primeira reação é você não ser reativo, né, Uhum. você não ir lá e falar: "Ah, não, não tem nada a ver isso", é você ir lá e explicar para a pessoa, e você também fazer uma reflexão, né. E o que que essas pessoas, tanto os estilistas como os profissionais que trabalham ali, o que que você acha que elas podem fazer para evitar cair nessas armadilhas do cancelamento, mas manter a autenticidade? Porque às vezes a pessoa acaba perdendo um pouco a autenticidade, com medo de errar e de ser julgado e tirar o que é o mais legal. O que que você acha que eles podem tomar cuidado para não cair? É ter esse cuidado? Eu não sei até que ponto, porque assim, eu acho muito bacana quando você é autêntico, né, quando você, não tem medo de errar, porque se você tem medo de errar por conta de cancelamento, você vai se fechando, né, você vai deixando de experimentar. Às vezes, o errar Faz parte do processo. faz parte do processo, e no errar você aprende muita coisa, Sim. entendeu. Então você não poder se dar o luxo de errar, eu acho péssimo, entendeu. Eu acho que a gente tem sim que ir, claro, reconhecer quando você erra. "Ah, errei. Ups, errei". Desculpa. Eu sempre falo isso: "Ah, errei, desculpa", né. Porque assim, imagina, a gente, por exemplo, lida com um universo muito, amplo de pessoas, né. Então assim, claro, eu hoje em dia, procuro errar cada vez menos, Claro. né, mas assim, não estou isento de cometer algum erro, né. Seja, por exemplo, é um erro que eu não cometo mais, obviamente, mas que eu já cometi, que é, por exemplo, você trocar o pronome de uma pessoa trans, que é uma coisa horrível, Sim. entendeu, que
muitas pessoas cometem esse erro. Então, na Casa de Criadores, a gente agora vai ter, inclusive com as estilistas trans, um manual de práticas para que as pessoas aprendam a lidar com esses corpos, porque isso é importante, Muito. entendeu? É ensinar. É ensinar, exatamente. Nem todo mundo, né? Você está lidando ali com pessoas muito diferentes, de universos muito diferentes. E não é todo mundo que convive com esse universo também e foi ensinado a entender esse universo. Eu acho fundamental isso. Exato. Então, assim, a gente tem uma estilista que me propôs isso, dela criar, que foi a Guma Joana, que ela propôs de criar esse manual, né, de transversalidade, enfim, para que as pessoas possam entender, e que seja não só o manual, mas que seja também uma série de vídeos e de bate-papos, que a gente Legal. possa educar as pessoas, porque é um processo de educação mesmo, né? Não tem jeito, tem que ser assim. Então, porque a gente está lidando ali com pessoas muito diferentes, que você não tem o controle, né? Sim, Você que está claro. fazendo o evento, você não tem o controle de quem está ali circulando, São muitas pessoas, né, como amor? aquelas pessoas encaram, mas você tem a obrigação de ir lá e falar, olha, uma coisa de letramento mesmo, sabe? Você tem a obrigação de ir lá e explicar para essas pessoas e entender. Aqui dentro você tem que Aqui entender é um como se for... universo de acolhimento, aqui é um espaço para todos, todas e todes. É um espaço onde todos os corpos estão contemplados. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos e vocês precisam aprender, todo mundo precisa aprender a respeitar o outro. Respeitar, é só isso. Você não precisa... Isso vale para tudo, né? Você não precisa necessariamente concordar ou gostar, não precisa. Só Basta respeitar. respeitar. Nossa, só isso. O mundo já ia estar tão melhor se as pessoas só pensassem nisso, né? Deixa eu só Respeita o respeitar, próximo. não preciso. Ai, tá, não gosto, não quero para mim, não quero para minha vida. Não importa. Problema seu. Respeite. É. Respeite. O espaço do outro, quem Até é o porque outro? o meu corpo é meu, né? O meu Exato. corpo é meu, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Então, assim, por que isso incomoda tanto as pessoas? E incomoda, né? Ainda incomoda. Muito. Como que você acha que as redes sociais estão influenciando na moda e no comportamento relacionado à autoestima das pessoas? Eu acho as redes sociais, assim, eu acho que elas são muito positivas, né? Porque, na verdade, é uma chance que você tem de chegar muito rápido às pessoas, né? Então, essa rapidez da rede social, ela é maravilhosa. Tem gente que sabe aproveitar isso muito bem, né? Tem gente que nem tanto. Mas, assim, a velocidade com que... E isso vale para um monte de coisas. Por exemplo, quem está criando uma marca nova. Pô, você tem a chance de chegar já para um universo muito grande de pessoas que antigamente, imagina, quando a gente começou a Casa de Criadores, você precisava ir lá, ser selecionado, entrar para o evento, desfilar, esperar a imprensa ir, assistir, gostar, criticar, publicar, para daí começar a disseminar aquele trabalho. A rede social hoje é papum. Então, essa velocidade da rede social ela é muito positiva para todas as questões, para todas as pautas e para a moda em especial, porque ela consegue comunicar, né, de uma forma realmente muito rápida e abrangente. É importante, né? Sim. Usar todos os caminhos. Total. Então, assim, inclusive a gente também tem agora um curso que é voltado também para a comunicação e pegando, obviamente, rede social, né? Porque a gente tem que promover internamente também todas essas questões. E esses cursos que a gente faz hoje no Instituto Casa de Criadores, eles surgiram dessa demanda interna. Entendi. Dessa demanda que, os nossos estilistas... Porque um estilista no Brasil, ele precisa fazer tudo sozinho, né? Um estilista pequeno, um estilista que está começando, ele é o Sobrecarrega, né? estilista, ele é o criador, mas ele também é a contabilidade, ele também é as mídias sociais, ele também ele tem que fazer tudo. É uma loucura. Então, assim, a Ele gente... vai comprar o tecido, ele vai busca, exato, ele tem que estudo, vender, ele tem que cuidar da comercialização, claro, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai absorvendo equipe e Claro. tudo mais, mas o começo ali é muito difícil. Então, você fazer tudo isso, né? Quando você tem uma rede social ali para dar um suporte, facilita muito. Exato. Você não precisa, às vezes, nem ter a loja física, né? Que também A loja física, ela tá ficando quase que antiga, né? Assim, é claro que existe ainda. E eu ainda sou uma pessoa que adora ir em loja. Eu adoro provar roupa. Eu também.
Eu sou meio suspeita de falar de provar roupa, né? Sim. Amo. Eu Por mim tenho, ficava o eu dia tenho inteiro muito provando. isso ainda. Então, assim, todas as roupas que eu comprei online, não todas, mas grande parte eu não gostei tanto, a hora que você veste, É né? normal. Ainda tem ainda um pouco. Claro que, por exemplo, se você vai comprar de um jovem talento uma Uhum, roupa super conceitual, que é feita para todos os corpos, então ela não necessariamente tem o tamanho 38, 36, né? Ela tem já um caimento um pouco mais democrático, digamos uhum. assim. A chance dessa roupa ficar bem para você é muito maior, né? Porque ela já é feita pensando nisso, né? Pensando em todos os corpos e tudo mais. Então, tem coisas que dá sim para comprar online que eu super acredito. Mas outras eu ainda prefiro ir na loja. É também divertido, uma É, experiência, é. né, quando você vai. Como que você vê o futuro da moda autoral no Brasil? Olha, Você tá considerando que trabalhando muito, né, pra isso tenho trabalhado crescer bastante muito. para que ela cresça, assim. É óbvio que a gente está muito sujeito aos reveses econômicos, né? Então, quando a economia está indo bem, a moda está indo bem, quando não está indo tão bem, tudo, como todo o mercado, como tudo se reflete, né? Então, a gente está muito sujeito a intempéries e a questões do mercado e tudo mais. Mas eu acho que tem surgido cada vez mais gente talentosa, cada vez mais pessoas capacitadas, e as pessoas começam hoje já com muita consciência de muita coisa, né? E com também uma profundidade né? Porque eu sempre falo, pesquisem, precisa pesquisar. Não Estudar, né. necessariamente você precisa fazer uma faculdade de moda, embora a faculdade eu acho que é bem bacana quando você tem a oportunidade eh, de estudar, mas a faculdade ainda é uma coisa muito voltada para a elite também, para Sim, quem tem o é dinheiro para caro. pagar, é caro, né, Tudo no Brasil é muito caro. são poucas as universidades federais que têm cursos gratuitos, né, de Uhum. moda e tal. Então, você pode sim ser autodidata, temos vários autodidatas na Casa de Criadores, vários mesmo, mas você precisa pesquisar, você precisa estar sempre pesquisando e uma coisa fundamental, você precisa saber costurar, porque não adianta você pode até terceirizar a sua produção, né, você pode mandar fazer fora, Mas você você tem tem que uma saber fazer costureira. pra pedir também, né, amor, não Tem. adianta. Tem que. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo: pesquise, vá atrás, se aprofunde, Não que você saiba precisa fazer costurar. isso o tempo inteiro, mas se você souber costurar, você sabe como pedir que a pessoa entregue aquilo ou ensinar a pessoa a entregar aquele corte que você quer da tua maneira, que tem ali o teu nome assinado, sabe? É Não, isso fundamental. é fundamental. Então, eu acho que essa inquietação que para quem está começando principalmente, precisa ter isso, sabe, uma inquietação, assim, um desejo de fazer e de aprender, né, porque a gente está sempre aprendendo, né. Eu, assim, eu sempre costumo brincar que eu posso ficar velho, como estou ficando, mas a minha cabeça não. A minha cabeça tem que estar sempre, sabe, assim, em movimento, e eu sempre tenho que estar buscando o novo. Isso a Casa de Criadores me alimenta muito nesse sentido, né, então Você aprende sempre toda ali é um hora, né, lugar onde eu amor? sempre me renovo muito, sempre estou buscando me renovar, e eu acho que para você trabalhar com moda, você tem que ter um pouco esse espírito. Para finalizar, além dessa dica que você deu para a pessoa ser inquieta, buscar sempre melhorar, que dica que você dá para essa pessoa que pertence a comunidades marginalizadas ou tem pouca representatividade na indústria, que querem seguir na carreira na moda? Eu acho que é você acreditar em você, acreditar no seu potencial, acreditar no seu trabalho, eh, com os pezinhos no chão, num certo sentido, né, o que é o teu pezinho no chão? É você fazer isso que a gente falou agora, é você ir pesquisar, você não achar que você está pronto, né, mas você acreditar no seu talento, porque o resto, a parte técnica, você vai aprendendo, né, no processo. Você pode não saber costurar, você pode não saber, eu não sei costurar nada, inclusive, infelizmente, eu gostaria. Mas entende muito de costura. Mas gostaria de saber fazer, enfim. Mas eu acho que é isso, é ter Iniciativa? essa iniciativa, essa inquietação, essa vontade de fazer, acreditar no seu potencial, isso é fundamental, a gente precisa acreditar na gente,
né? Porque ainda mais hoje em dia que a gente está muito… o mundo caminha para um individualismo muito Sim. grande mesmo. Então, é natural que você pense em você, que você acredite em você. Porque ninguém vai acreditar se você não fizer isso, se você não Claro. acreditar. Então, é você acreditar em você, mas é você ir se armando com com tudo isso. Aprender a costurar, pesquisar, saber sobre história da moda, né? Entender quem veio antes, Como funciona. como funciona, quem vem depois. E entender o seu lugar no mundo. E entender que se você é uma pessoa marginalizada, que se você é uma pessoa que periférica, que não tem tantos acessos, existem espaços para você, sim, né? Basta você procurar, você ir atrás, né? A gente, na Casa de Criadores, a gente é procurado por muita gente que fala, ai, nunca que eu vou ser selecionado. E, no fim, a pessoa é selecionada e ela tá lá desfilando ao Que lado do loucura. Robert Dognani, sabe? Enfim, ao lado de Maravilhoso. nomes, né? A gente tem nomes muito incríveis dentro do line-up da Casa Tem. de Criadores, né? O Lebenites, a gente tem muitos nomes. Como eu falei, eu não gosto de citar nomes Que a porque gente vai esquecer, porque a são gente- muitos são nomes, muitos. gente. A gente tem são 50 muitos. nomes hoje, né, no nosso line-up. Então, Hoje, né? Além do que já se passou além ali, de todos né, os meu que a amor? gente já lançou. Então, eu acho que é isso. É você acreditar e você ir atrás e você ser sempre pesquisando, tá sempre pesquisando, tá sempre se renovando, né? E quem vive numa situação de vulnerabilidade é um pouco mais complexo, a Sim. gente entende isso, né? Que às vezes essas pessoas não têm acesso à internet, Eu sei. né? Então, assim, às vezes você fala, vai lá pesquisar, mas, pô, a gente passou por isso no curso que a gente fez, né? Tinham pessoas que estavam lá no interior do Pará que não tinham acesso à internet, e o curso era online, e as pessoas às vezes, eu não consegui ir na aula ontem porque eu estava sem acesso à internet. Então, é difícil, é mais difícil, mas não é impossível, os espaços existem, você tem que cavar esses espaços, buscar esses espaços, e a Casa de Criadores está aqui para te acolher, para ajudar, para fornecer informações, cursos, enfim, espaço, tudo que a gente puder fazer, a gente está aqui para fazer. Então, amor, a gente vai ter que terminar, mas você vai voltar na próxima temporada, que tem muito mais pra gente falar sobre esse assunto, esse universo. Como que a pessoa te acha nas redes? Então, eu vou dar 2 redes aqui, que é da Claro. Casa de Criadores, né? Que é o @Casa de Criadores. Você pode dar várias, tá, amor? Tá, não, assim, a Casa de Criadores, né? Que é a gente tá em todas as redes, né, a gente tá… E lá a pessoa acha todas as informações acha e tal. todas as informações. Em janeiro, a gente abre inscrições para um edital, né? Para selecionar novas marcas. Então, deve ficar de janeiro até mais ou menos março ou abril, as inscrições abertas para projetos Você abre de 2 coleção. vezes ou não? A gente abre uma vez por ano, faz a seleção já para o Ao ano inteiro. Tá. Então é sempre de janeiro até março. De janeiro até março, mais ou menos. E aí tem que apresentar um projeto de coleção, lá no Sim. edital vai estar explicando. E a minha rede social, que é o André Hidalgo, com H. André Hidalgo com H. Ai, meu amor. Adorei, obrigada. adorei, Que não. aula, que honra te ter aqui. Eu também adorei. E assim, eu não tenho palavras para agradecer o que você faz por esse universo da moda que eu tenho tanto carinho. Porque é fundamental isso. Eu sei que não é fácil, que é muita porrada, mas é primordial. E te vejo nas passarelas da Casa de meu Criadores, amor. por Mesmo se eu não favor. for desfilar, Ou você na sabe que eu vou lá. passarela, ou na Primeira plateia, fila. onde você quiser, Eu meu indo amor. lá dar um beijo na Max, enchendo o saco da Max, te enchendo o saco, porque a gente enche o saco mesmo, Onde tá, você gente? quiser. As nossas redes, a gente tá em TikTok, Spotify, Instagram, tem tudo aqui, olha, no QR Code, no Boxplay Brasil também. No QR Code aqui você coloca a câmera do seu celular e você vai encontrar todos os nossos canais. E aqui no YouTube, claro, você divulga a gente, aperta o sininho para saber dos próximos capítulos nossos encontros. Enfim, compartilhem, façam de tudo. Brinquem com a gente. Até a próxima!